Movimento Irmã Igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero abrir as vossas Bíblias em Salmos 1, por favor. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Pai, eu peço que o Senhor venha, Pai, nos dar foco, atenção nesta palavra. Que não seja o Cristiano a falar, mas seja o Senhor sobre os meus lábios, meu Pai. Repreende todo ladrão de palavra, meu Pai. Todo aquele que tira atenção. Tira toda a dispensação mental nessa noite, Senhor Deus. E guarda os nossos corações. Que estejamos a terra para ser semeada e receber a Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Todos acharam aí? Leamos. Salmos 1. O título é A Verdadeira Felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nas leis eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Irmãos, a palavra de Deus nos fala aqui que felizes são aqueles que andam sobre os conselhos dos que vão bem. Então, irmãos, a pergunta que eu faço para vocês essa noite: aonde vocês têm andado? Aonde vocês têm assentado? Aonde vocês têm colocado seus pés? Porque muitas das vezes, irmãos, a gente como cristão recebe muito convite do mundo, tentador. É uma balada, é uma festa. Exemplo tivemos agora dos Jogos da Copa do Mundo, que muitos largaram serviços cedo, outros folgaram, podia muito bem ir para um barzinho e tudo mais. Aí é a hora que a Bíblia fala para nós, para a gente não andar no conselho dos maus. É aquela hora que aquela amizade chega para a gente e fala: ô irmão, vamos ali no barzinho, não tem nada a ver não, isso não é pecar contra Deus não. Mas o problema é que os olhos vê, o coração não sente, não é? Então, se a gente frequenta esses lugares onde seja pessoas mundanas, a gente acaba envolvendo, não tem jeito. A gente acaba escutando um pagode, um samba, acaba trazendo, aí começa com um batuque, aí levanta, começa a dançar, e por aí vai. Quando assusta, está vivendo o pecado. Aí aquilo que era só, que não tem nada a ver, vira um pecado contra a palavra de Deus, contra aquilo que vivemos. Então, irmãos, a pergunta que eu fiz para vocês: onde é que vocês têm andado? Será que aqui dentro tem uma postura, na rua tem outra postura? Porque a gente tem que andar com Cristo em todo tempo, é 24 horas. A gente tem que andar em vigilância. Por isso que fala, vigiar e orar. Por quê? Para que não caia em tentação. Porque se cair, irmão, para levantar. Eu falo para vocês, irmãos, porque eu vivi muito mundo na minha vida. Demais. Perdi coisas na minha vida que, se eu tivesse caminhado com Jesus, eu acho que eu teria o triplo do que eu perdi. Mas glória a Deus por isso. Ele sabe o que faz. E se eu passei por tudo que eu passei, foi que para mim firmar os meus pés na palavra e reconhecer que Ele é meu fiel e único Salvador. E que sem Ele a gente não vive, a gente não progride. Também nos fala aqui que para a gente não juntar com quem zomba da palavra. E a gente é zombar demais, irmãos, principalmente quando a gente passa a mão na Bíblia para vir para a igreja, olha lá, carregando a rapadura, carregando o tijolo, pagando de crente. Mas chega aqui, você vai vendo 2 meses, 3 meses, está indo todo mundo no mundo. Mas, irmãos, quando o Espírito Santo entra de verdade, pode vir o inferno que vier na nossa vida, que a gente não larga a palavra. Porque aquele que sabe da onde Jesus tirou de verdade e colocou, ele não volta para trás, não, ele não olha para trás. Ele não olha mesmo. Não tem como ele olhar para trás. E, irmãos, é verdadeiro, porque o amor de Jesus sobre nós transcende todo o entendimento que a gente pode ter, sabe? Ele faz coisas por nós que a gente nem imagina.
Então, Senhor, irmãos, anda na firmeza com o Senhor, firma os passos. Não vai falar assim, vou para a igreja hoje, amanhã eu não vou, entendeu? Às vezes, que seja por motivo de doença, a gente compreende, sabe? Mas se for para ficar dentro de casa, vendo na televisão, vendo a novela, irmãos, não troca Jesus por isso, não. Porque quando você troca, você está perdendo demais. Às vezes a sua bênção está na sua mão. Naquele culto, Deus escolheu para te honrar naquilo que você tem pedido, naquilo que você tem orado. E às vezes você fala assim, não vou no culto hoje não, porque eu estou cansado. Eu não vou no culto hoje não, porque eu tenho um capítulo da novela para me ver. Mas será que a novela vai te dar bênção? Será que aquele ator que está contracenando lá tem algo para te dar? A Globo, SBT? Não tem, né, irmãos? Pelo contrário. Eles vão tirar as virtudes do Senhor da sua vida. Com essas novelas imorais, com essas cenas. Então, irmãos, na minha casa hoje não tem canal aberto, pra vocês terem ideia. Minha casa hoje é só internet. É caso que meus filhos venham o que eu quero, não o que eles querem. Então, irmãos, eu falo para vocês, aproveita a vida com Deus, aproveita a vida com Jesus, porque Ele está chegando, Ele já está às portas ali. E depois que Ele chegar, não adianta, irmãos, vocês querem falar assim, nossa, eu fiz isso, eu podia ter feito melhor. Irmãos, tem um filme que eu vi esse dia, chama Deus Não Está Morto. Alguém já viu esse filme aqui? Pois é, lá tem um professor que é totalmente ateu. E ele entra em debate com um aluno de escola. Porque Deus ele entra em debate com o aluno porque o aluno fala que Deus existe. E ele fala que é aonde? Que é ciência, que Deus não existe. E ele propõe para o aluno que se ele conseguir provar para os alunos de sala que Deus existe realmente, e passa ele diante, senão ele repete o ano todo novamente. E nisso ele tem uma namorada, a namorada dele para desafiar, porque todos que desafiaram esse professor, eles perderam. E ele perguntou, quem vai julgar? E nesse momento ele falou assim, eu. Ele falou assim, mas você não vale. Por que você não vale? Por que eu não posso? Porque você vai julgar de acordo com suas teses. E esse irmão começou a estudar teoria, buscar conhecimento. E no final do filme, irmãos, ele conseguiu provar que Deus está vivo, que Deus existe realmente. E ele conseguiu convencer a classe inteira. Ele conseguiu convencer os chineses, japoneses, tudo que era, porque essa raça não crê em Deus. Então, irmãos, quem tiver a oportunidade de ver esse filme, é um filme que edifica demais a vida de vocês, sabe? E no final desse filme, ele briga com a esposa dele, separa. E a esposa dele está num show, curtindo, um show evangélico. E chega lá, os irmãos da banda, ele agradece esse rapaz por conseguir provar que Deus está vivo, que Deus existe realmente. E nesse momento, esse professor se dirige ao conselho onde a esposa dele estava. E o sinal abre, ele atravessa, ele se vê um carro e avança. E nisso, quem está parado no carro? Um pastor, dentro do carro. E ele desce, naquele momento, desce um temporal. E esse pastor chega nele, usado pelo Espírito Santo, segura a cabeça dele e fala, meu irmão, o que aconteceu? Você não foi atropelado e tudo mais. E ele fala assim, você acredita em Jesus? Você acredita em Deus? Ele, eu não. Meu irmão, aproveita que Deus está te dando uma oportunidade. Confessa com os seus lábios. E naquele momento o Espírito Santo toca, irmãos. Naquele momento o Espírito Santo toca. E aquele professor abre os lábios e fala, eu creio em Jesus, todo Salvador e poderoso, que vai me dar uma vida eterna. E naquele momento que ele clama por essas palavras, Deus leva ele morre. Irmãos, que eu entendi que não adianta, quando Deus tem um plano em sua vida, por mais que você não tenha crença, por mais que você não acredite, Ele é fiel para mudar os seus pensamentos, mudar o coração. É por isso que Ele sonda as nossas mentes e os nossos corações. E o diabo que tenta o tempo todo nos estragar, fica tentando sondar o que a gente não imagina, a não ser que você abra a sua boca. Então, irmãos, o que Deus fala comigo nessa noite, clame a Jesus, clame a Ele, grite por Ele, porque Ele é o único que pode resolver esse problema que você está aí. Só Ele pode te dar uma salvação, só Ele pode te dar uma alegria, porque tem gente, irmãos, que a alegria está nos bens materiais. E eu, por mim, por muito tempo eu vivi assim, com bem material, mas hoje eu vejo que a minha alegria está no Senhor. Aleluia mesmo, glória a Deus, porque Deus é o que Deus fez na minha vida, irmãos. Eu tenho que subir todo dia para contar um testemunho diferente.
Ele fala que essas pessoas serão como árvores que crescem na beira de um riacho e dão frutos em tempo certo e suas folhas não murcham. Olha que bênção, irmãos. Tudo que a gente faz quando anda com Deus dá certo. Tudo. O pensamento de comprar um carro, o pensamento de comprar uma casa, ser uma cura para um parente, ser uma libertação. Tudo que você põe em oração de joelhos, o Pai escuta. E quando você vai com o joelho, não tem inferno que levanta na vida da gente que não vai dar certo. E olha que honra, a gente nunca perece, que aqui fala que a folha não murcha. Imagina, irmão, que honra que nós temos, olha, quando a gente caminha com Deus, saber que no tempo certo a gente vai dar os frutos. Aquela oração, irmão, que você fez ano passado, ou no começo do ano, quem já colheu a bênção aqui que já ouviu esse ano? Levanta a mão. Pois é, então. Esse é o fruto da árvore que a gente dá. E eu sou fruto de oração demais. Todo mundo conhece a minha história. Eu já contei meu testemunho. Eu orei 2 anos pelo meu casamento. Está ali minha esposa ali, ó, junto comigo aqui hoje. A gente levou para a casa do Senhor. Mas Deus não fez por Cristiano. Deus fez porque eu realmente dobrei os meus joelhos e paguei o preço por aquilo que eu queria na minha vida. Ele viu meu coração e sondou meus pensamentos. E viu que ele havia verdade. Em momento algum eu virei para ele mentira, para mostrar para os outros que eu consegui ter meu casamento de volta, não. Porque se não fosse por ele, só Deus sabe onde é que estaria nesse mundo hoje. Mas ele teve a misericórdia. E eu nunca corri para o lado do mundo, eu sempre corri para a igreja. Graças a Deus por isso. E aqui também fala que o mesmo não acontece com os maus. Eles são como palha que o vento leva. E no dia de juízo eles serão condenados e ficarão separados. Imagina, irmãos, a gente chegar no dia do juízo final, quando a gente subir aos céus e Deus olhar e falar assim: pode descer, porque você fez muita maldade, que você andou muito na imoralidade, que você andou muito na prostituição, que você andou muito no caminho errado. Imagina, irmãos, a gente ter essa decepção no final da nossa caminhada. Saber que não adiantou de nada você andar e com um leve deslize, porque a nossa salvação a gente demora a vida inteira para conseguir, mas basta frações de segundo para perdê-la. Não é verdade? Então, irmãos, anda na direção do Senhor, anda com graça, anda com vitória, irmãos, porque Ele vai chegar. Anda tendo fé, anda tendo sabedoria, irmãos, porque dele pode vir tudo para as nossas vidas. E aqui fala que os que obedecem, irmão, é necessário obedecer. Sem obediência, Deus não prospera a nossa vida. Deus não coloca as bênçãos nos nossos caminhos. Obediência é tudo que a gente tem. Tudo. Como o pastor Ivan falou de Jó ali, em momento algum ele foi desobediente com Deus. Em momento algum. Mesmo quando a mulher dele falou para ele amaldiçoar o Deus dele, ele não. O que ele falou? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, não fica frustrado se você for na busca de comprar uma casa, de comprar um carro, ou na conquista de um namorado, uma namorada, que seja. Não fica triste não, às vezes não é o tempo certo. Às vezes naquele momento Deus está te dando um livramento maior e para frente colocar uma coisa melhor na sua vida, na sua caminhada. Não fica frustrado não, irmãos. Anda na obediência, anda com o Senhor, naquilo que Ele pede para nós todos os dias. Não murmura, não seja mal agradecido, sabe? Está chegando um tempo aí, ó, de virada de ano, findar do ano. Começa a refletir sua vida aí, para que você quer no ano que vem, para esse ano que vai começar, sabe? Faça seus projetos aí, mas faça seus projetos com Deus à frente. Você não ser frustrado, porque quando você coloca Deus, nada dá errado não, irmãos. Não dá mesmo. Eu sou exemplo disso aqui, minha casa é exemplo disso, a minha família é exemplo disso, sabe? Eu vim de uma pobreza também, gente. Não pensa que se eu cheguei hoje no ramo de empreendedor, que meu pai nasceu rico, minha mãe nasceu rica, não. Porque foi carregando caixa de salgado debaixo de chuva, um guarda-chuva furado, às vezes nem tinha, o chinelo havaiana arrebentando. Às vezes ia para a escola comer uma merenda de cantineira, porque em casa não tinha condição de ter. Mas da origem que eu vim, da origem onde eu estou, eu posso ser o homem mais rico do mundo, gente. Porque o Cristiano que vocês conheceram na igreja aqui é o Cristiano que vai ser sempre.
é dentro de casa, é na rua, aonde eu for. O irmão Elton tem ido lá na minha casa, tem ido no meu estabelecimento, ele chega lá e até assusta. Eu trabalho de bermuda de praia, camisa e chinelo, né, irmão? Eu não fico alinhado, social, mostrar para os outros, não. Eu não saio chegando para os outros falando que eu sou isso, eu sou aquilo, pastor Minaldo é testemunha comigo. Então, assim, irmãos, anda na humildade, que Deus agrada demais disso, quando a gente tem humildade para agradecer, porque às vezes a pessoa ganha que seja um anel, que seja uma bala, e a pessoa às vezes não agradece, senão ganha um chocolate. Aí vai ali você comprar um carro, nossa, eu queria um amigo d'água. Mas calma, as coisas aos poucos. Será que se Deus te dá um amigo d'água, você tem estrutura para bancar um amigo d'água? Se Deus te dá uma mansão, você tem estrutura para bancar uma mansão? Não tem, irmãos. Então, as coisas de Deus é devagar, as coisas de Deus é com processo, a coisa de Deus é com cautela. Então, irmãos, não tenta avançar o tempo de Deus, não. Vai com calma, vai com serenidade, vai com perseverança. Pede a Deus para todo dia avivar a sua fé, porque a fé é o que nos move. Sem fé a gente não agrada a Deus. Então, irmãos, nessa noite, essa palavra que Deus tocou no meu coração. E olha o título da palavra: verdadeira felicidade. Verdadeira felicidade está em Deus. Não adianta você buscar no homem. Você pode ver que quando você está triste, está para baixo, então você busca. Às vezes você vai buscar um conselho de um amigo, de uma amiga. E o que ele fala para você? Você está servindo a Deus, você está dando certo, larga esse Deus aí, vamos viver o mundo. E a pessoa, a hora que ela está com um espiritual fraco, que ela vai para onde? Vai para o mundo, vai para a bebedice, vai para as drogas, aí perde a família, perde os bens materiais, e quando assusta, perdeu tudo. É a hora que o diabo sai da vida e mostra para ele tudo que ele fez de errado. E ele vai ter que correr atrás para começar tudo de novo. Então, irmãos, põe a sua felicidade, põe a sua alegria em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. Clama a Ele, pede a Ele para te confortar quando você estiver nos dias ruins, porque não há mal que dure para sempre, bem que dure para a eternidade, irmãos. Mas você pode ter certeza, quando você clama, Ele tem mais prazer em te abençoar do que tirar de você. E quando Ele chega a tirar, é para te dar uma correção. Ele gosta de corrigir para que você veja que as coisas não são do seu jeito, e sim do jeito dele. Então, irmãos, a palavra aqui também fala que, pois o Senhor dirige a bênção à vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus só a desgraça e a morte. Então, irmãos, sai dessas amizades que te levam nos caminhos, desviar do caminho de Deus. Sai das amizades que te levam a pecar, a ofender a palavra, a ofender a Deus, a blasfemar contra o Espírito Santo, irmãos. Traz no seu coração aquela amizade. Você não vê, ninguém te fala assim: ô irmão, vamos para a igreja. Mas com um show toda hora tem que te mandar um WhatsApp. Não é? Um WhatsApp, uma mensagenzinha. Não, vamos dar um perdido de sua esposa, fala que você vai jogar futebol. E assim vai. E é assim que a nossa vida começa a declinar. Então, irmãos, afasta aquilo tudo que te faz pecar. Se for um parente, sabe, irmãos? Eu vou te contar, eu tenho uns primos meus que eu não consigo ficar perto deles hoje, o Espírito Santo não permite. Eu fui na reunião de família minha porque eu tinha aqui. Mas aquele trem de eu não misturo, eu não caio nas brincadeiras deles, são brincadeiras, sabe, que são brincadeiras imorais, faltas de respeito, e não condiz com minha vida mais. Então, se eu estiver participando disso, eu estou pecando. Então, eu afastei, eles até brincam comigo que o negócio é igreja, é igreja, é igreja. Aí eu falo para eles, realmente é igreja. Porque foi aqui que eu fui curado, foi aqui que eu fui sarado, foi aqui que eu recebi o Espírito Santo de Deus, foi aqui que Deus reconstruiu meu casamento, foi aqui que Deus restabeleceu minha vida financeira, foi aqui que Deus restabeleceu a minha saúde, e por aí foi. Então eu não tenho medo de negar meu Jesus. Hoje eu não troco meu Deus por nada, não troco com 20 minutos, até o Clube Atlético Mineiro, que eu idolatrava, hoje para mim não faz diferença nenhuma mais na minha vida. Hoje para mim tudo é Deus, principalmente em dia de culto, irmãos. Vai dando texto aqui no domingo, o coração vai ardendo de estar aqui hoje, irmãos. E vocês não sabem, hoje eu estava de tarde na minha empresa, meu funcionário chamou para ir um cliente novo, e eu falei para ele: João Vitor, eu não vou não, porque eu acho que eu vou trazer a palavra hoje. E quando eu cheguei em casa para meditar na palavra, minha mãe arrumou um banzé dentro da empresa,
para tirar minha bênção. Então eu cheguei em casa e fui para um lugar que ninguém entra com a gente, que foi o banheiro. E comecei a meditar na palavra. E Deus me deu o Salmos 1. Eu estava meditando em Êxodo 17. E Deus me deu essa palavra, a verdadeira felicidade. Então, irmãos, agarra com Deus. Agarra Ele, Ele vai trazer coisas infinitas mais do que vocês têm pensado, do que vocês têm sonhado. E tem uma coisa, irmãos, se Deus te der um sonho, você pode ter certeza que Ele vai realizar no tempo certo dele. Se é um carro aí que você está preparando para virada de ano, se está almejando uma casa nova, se está almejando uma construção, se está almejando reformar a sua casa, ou que seja qualquer coisa na sua vida, irmãos, se prepara, que o meu Deus manda dizer para vocês que Ele vai fazer. Eu estou profetizando sobre as suas vidas que vai acontecer, em nome de Jesus, tá? Irmãos, eu vou pedir para colocar um louvor, eu quero que vocês meditem nele, tá bom? Eu coloquei no Vila Laura a última vez que eu preguei, e foi bênção, espero que vocês meditem nele. Então, meu irmão, você pode colocar para mim, vai acontecer? Glória a Deus! Então, irmãos, andar com Deus é maravilhoso. E os ensinamentos que eu tenho ganhado, que eu tenho aprendido, cada dia eu coloco mais na minha vida em prática, dentro da minha empresa, seja dentro da minha. Eu tenho um problema dentro da minha empresa profissional, porque eu tenho um problema com drogas. E eu já tentei mandar ele embora várias vezes e não consigo, porque às vezes eu fico com dó dele, sabe? E se eu mandar embora no momento que ele está vivendo hoje, eu tenho certeza que ele vai afundar ainda mais. Ele falta uma vez, duas vezes serviço. Às vezes, irmãos, quando eu falto de culto, é por esse motivo, que eu estou no lugar dele produzindo. Então, assim, às vezes o pastor Ivan fala comigo, você não tem que colocar o coração, não. Mas eu fico, assim, como um cristão hoje, medo de mandar ele embora e ele afundar nas drogas e acontecer uma coisa pior com ele. E a gente vai empurrando aí, entendeu? Mas Deus está no controle, eu tenho orado pela vida dele, eu creio que Deus vai fazer, manifestar o poder na vida dele, vai manifestar a alimentação. Porque uma oração que Deus escuta, uma oração que Deus escuta. Em nome de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Felicidade, alegria. Deus é bom o tempo todo. Então, irmãos, essa palavra que eu deixei para vocês, se tiveram a oportunidade, meditem em casa, leva com atenção, porque Deus fala comigo de uma forma, mas com vocês podem falar de outra, trazer uma experiência nova de vida, trazer uma obediência, aquelas vezes você não está obedecendo. Traz isso para os seus corações, irmãos. Caminha na obediência, que não vai dar errado. Caminha na presença, caminha de verdade. Não junta com quem zomba, não junta com quem zoa da tua crença, não. Porque no juízo final, quem está te vendo é Deus. E você pode ter certeza que se eu andar na obediência com Ele, nos preceitos dele, no dia que as trombetas tocarem, nós nos encontraremos todos lá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu e Davi. Fazer mais um minuto de oração aqui, irmãos. Pai, te agradeço por essa palavra que foi ministrada aos corações dos nossos irmãos. Te agradeço também, Senhor Deus, por essa rica oportunidade de estar aqui falando da tua palavra, do teu amor, da tua bondade. Sabemos, Senhor Deus, que quando andamos na obediência do Senhor, o Senhor traz para nós bênçãos divinas, Pai. Bênçãos que jamais pensamos ou imaginamos acontecer em nossas vidas. Por isso, Senhor Deus, venho te agradecer nesse dia de hoje, com essa oportunidade, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom e merece toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
vai entender. Tudo que aconteceu com você foi tudo pro seu bem. As dores, angústias, desânimos que apareceram. Teve noite que tu quase morreu. É que eu estava aqui morta. Sei até onde isso pode suportar. E no meu desespero te afrontar, dizendo que eu te esqueci. Mas sempre estive aqui. Agora você não pode entender. Mas no meu desespero eu vou aparecer. Tem novidade chegando pra você. Um milagre vai acontecer. Vai acontecer um milagre na tua casa, na tua vida, na empresa, na saúde, na igreja. Vai acontecer. Eu tô esperando, desejando, tô sonhando. De repente vai aparecer. Você vai chorar, se alegrar, vai pular, vai dançar, vai cantar. Pra todo mundo ver, pra todo mundo ver, pra todo mundo ver. Se prepare, vai ter festa na tua casa, vai ter festa na igreja, vai ter festa com Deus e famílias. Ele quebra a fofoca, repreende a mentira, desfaz as barreiras, se prepare. É o tempo da vida, ele sempre foi contigo, ele é o teu amigo, se prepare, se prepare. Oh, glória a Deus, vai sair a notícia, e você só me vê, e vão te perguntar, quem é o responsável por isso, e você vai responder, foi Deus, porque ele é fiel. Foi Deus, quebra o arco, a corrente na fornalha está presente, faz tudo de repente, faz o sol, manda a luz, você vai levar para o ar, e chegou para te abençoar. É tudo que põe em conjunto, que não põe em cima, ele mostra a saída, abre o mar, fecha o mar, ele manda, ele desmanda, e faz porta para ressuscitar. O seu nome é Rei, Jeová, Shaddai, Adonai, Elohim, e precipita mais, e precipita mais, e precipita mais. Foi Deus que te ajudou, foi Deus que te sustentou, foi Deus que não te esqueceu, foi Deus no mar que protegeu, foi Deus que já chegou aqui, que está te dizendo assim, sou eu, sou eu, sou eu. E querendo o teu milagre chegar, porque Deus é fiel. Quem duvidou, não teve contemplar o teu milagre chegar, porque Deus é fiel. Irmãos, esse é o nosso Deus. Quebra o arco, quebra a corrente, coloca o menor em cima e o maior embaixo. Então, irmãos, agarra com esse Deus aí. Esse louvor falou tudo. E em nome de Jesus eu agradeço minha rica oportunidade. Mais uma vez.